Bora começar. Vamos começar sobre o documentário. Imagino que você não tenha visto, porque ninguém aqui viu, Não. porque foi apresentado numa sessão ontem à noite, uma super sessão exclusiva, esse documentário. Nem mesmo Lula deve ter assistido, segundo a própria Flávia, que esteve lá, acompanhando essa sessão, mas chamou a atenção o filme ter sido aplaudido, a trajetória de Lula, né? E o próprio cineasta, o Oliver, disse. Você mesmo que, né, se você odeia e tudo mais, não o odeie, porque ele tem uma alma maravilhosa, foi o que disse o cineasta que mergulhou na história do Lula. Qual a importância do documentário sobre o Lula, hein, ô Reinaldo? Qual é a tua expectativa da chegada desse filme aqui? Olha, eu não. Vamos ver o que vai acontecer. Certamente, quando chegar aqui, vai haver mobilização de bolsonaristas. Enfim, aquela coisa que a gente está acostumado, isso que os idiotas chamam polarização, vai se manifestar mais uma vez e tal. É, eu acho. Veja só, vamos lá. O Oliver Stone é um cara de esquerda. Então, que ele saúde uma pessoa de esquerda. Não é uma surpresa. Se a gente pegar os filmes dele, o aparato crítico dele, faz sentido ele fazer o elogio do Lula, né? Então, tudo isso está dentro, digamos, do previsível. Agora, um aplauso de quase 5 minutos de pé para um filme. Sim, havia muitos brasileiros lá, mas essa ideia de que só havia brasileiros e que era uma brasileirada que estava lá, isso é absolutamente falso. É, Tenho amigos que acompanharam, que estavam lá e que cobrindo também, que me mandaram informações e todo mundo sabe. Havia, sim, brasileiros, mas era uma plateia multiétnica de vários lugares do mundo, de pessoas que são ligadas a essa área e que aplaudiram o filme efusivamente. Nós temos um. Veja só, sem ver o filme, eu imagino que o filme do Oliver Stone seja bastante generoso com o Lula, né? Então, é esperado. Eu já vi aqui e ali um esgar crítico na linha, como é, o filme não dá espaço para oposição. Qual oposição, considerando a pegada do filme, né? É um filme que, na verdade, fala da trajetória do Lula, mas ele está centrado, na resistência democrática, né? É preciso que se entenda que o país venceu um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado que, e aí, claro, os entendimentos podem variar, mas eu estou entre aqueles que consideram que o golpe, se tentou o golpe quando se busca evitar a eleição, se tentou o golpe quando se busca evitar a posse, se tentou o golpe quando se busca derrubar o presidente depois de empossado. E caso o Bolsonaro tivesse vencido, nós teríamos o golpe por outros meios, porque ele não escondia de ninguém que ele tinha uma agenda e que um dos alvos da sua agenda era o Supremo Tribunal Federal, né? E, portanto, do modo como ele colocava o debate, as instituições, a democracia. Então, a democracia correu um sério risco no Brasil, sim, seja o de rompimento, ainda que não se sustentasse depois, mas os sortilégios seriam grandes, como costumo dizer. E caso o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, os desdobramentos seriam os piores. Não há nenhuma razão para suspeitar que não fosse assim, que não seria assim, né? O melhor. Porque nós conhecemos o que ele fez durante 4 anos. Conhecemos o discurso durante 4 anos e podemos imaginar como seria caso esse discurso tivesse triunfado nas urnas, né? O Lula foi a personagem, e é isso que aqui no Brasil existem os negacionistas do Lula, né? Nesse período. Puxa, mas você que criticou tanto o PTA, não me venha com essa de novo, né? Fica parecendo que o Brasil é aquele, é outro, né? Você tem uma extrema-direita,
organizada hoje internacionalmente, né? Tem uma internacional da extrema-direita, que se manifesta de uma maneira como nunca se viu. Quem iria imaginar que um presidente como Milei iria à Espanha, um presidente da República vai à Espanha, não conversa com o governo local e faz campanha eleitoral contra o governo local? Você já viu isso, Fabio, em algum momento da sua vida? Nunca. E nunca ninguém viu. Então, nós temos hoje uma internacional da extrema-direita que nem sequer reconhece, não reconhece fronteira, não reconhece, enfim, os governos locais, se comporta dessa maneira. E o Lula é uma espécie de símbolo de resistência, a isso tudo, né? Ele é essa resistência, né? Ele é um presidente inequivocamente progressista, que tem uma origem inequivocamente progressista, comprometido com alguns valores de igualdade, justiça social, e, enfim, de um país. Vá lá, o termo é um pouco antigo, mas de qualquer modo, quando a gente considera o centro das decisões, assim, de um país periférico, né? Porque, afinal, nós não somos. Tudo bem, o Brasil vai ser a oitava economia do mundo hoje, né? Mas é que da oitava para a sétima a diferença já é muito grande, né? Da oitava para a primeira, então, nem se diga. É, então, de um país que não é o centro das decisões políticas, e o Lula encarna esses valores, né? Então, existe um reconhecimento internacional à figura do Lula que é muito superior, mas muito superior, ao reconhecimento que ele tem aqui dentro, no Brasil. Quer dizer, se aqui existe isso que mal chamam polarização, e você tem aí, sei lá, metade do país que reconhece a grandeza, uma quase outra metade que o critica e não gosta, não sei o quê. Quando você vai para. Assim, dá para contabilizar na ponta da caneta. Quer dizer, pega a quantidade de artigos que atacam o Lula hoje e a quantidade de artigos que reconhecem a qualidade do governo. Aí diz assim: ah, mas isso não quer dizer nada porque isso é ruim mesmo. Não, peraí. Aí nós voltamos à velha máxima, né? Existe opinião pública, existe opinião publicada. São coisas distintas. Será que a academia, por exemplo, em matéria de economia, é tão crítica ao Lula quanto os mercados? Se ouvem os professores de economia, das universidades públicas também, de centros de excelência, não estou falando para ser de militância. Será que a opinião é tão crítica ao Lula como são os operadores de mercado, que são os que têm opinião publicada? Então, e isso vale também na esfera política. Então, o Lula tem uma dimensão internacional que esse filme do Oliver Stone está lembrando, independentemente do filme. Provavelmente o filme, pelo que se sabe, se leu, canta ali as glórias do Lula, etc., né? É um filme centrado na figura dele, feito para destacar sua importância, né? É, por alguém que tem um viés claramente político. Tudo isso está dado, né? Agora, independentemente disso, o fato é que o filme teve uma recepção ali, pelo menos na apresentação, né, numa plateia especial, que tinha muitos brasileiros, mas não só, né? E foi ovacionado, porque, evidentemente, o Lula sai mundo afora e as pessoas, essa ideia, ninguém. Outro dia eu li um texto dizendo assim, esse Lula que está velho, não percebeu que o mundo mudou. Geralmente quem diz isso são velhos aqui no Brasil, né? Que acho que só o Lula envelhece. Hum. Ou então alguns que não sabem nem fazer o ó com copo. Não, o Lula ainda é um cara que atrai, né, a atenção do mundo, dos governantes, mundo afora, que é ouvido. E é isso que esse filme lembra, né? Agora, se bom, se ruim,
Se a leitura está correta ou não, segundo os meus parâmetros, né? Porque é claro que um documentário, mesmo documentário também não cai do céu, né? Documentário não é uma verdade revelada. O documentário é sempre o olhar de quem faz documentário. Todo documentário tem viés, todo documentário é ideologicamente interessado no sentido de que ele aderna para determinadas questões, é a leitura do cineasta, né? Um documentário também, eu diria, mesmo os historiadores, né? Os historiadores, eles têm o dever da objetividade, mas também fazem escolhas, né? Historiadores com visões de mundo distintas veem coisas distintas, né? Então, é claro que esse também tem viés. O que não tem viés, acho eu, e é um fato realmente objetivo, é que o Lula tem uma grandeza lá fora que muitos aqui dentro buscam negar, né? São os negacionistas de Lula, né? Ah, e esse filme eu acho que resgata isso, segundo eu li, não vi o filme, não sei, né? Que eu sei, e isso me parece inequívoco, é que o Lula é a personagem central da preservação da democracia no Brasil. Para mim, isso é inequívoco, né? Até porque nenhum outro teria vencido do Bolsonaro, né? Ele venceu, né? Com os eleitores, né? Claro, né? Teve na reta, no segundo turno, teve o apoio de uma parte disso que se chama centro, teve, importante também, né? Não de todos, né? Teve aqueles que se isentaram e preferiram não fazer escolha nenhuma. Por exemplo, nós vamos falar dele daqui a pouco, Eduardo Leite, né? Que preferiu não escolher. Ou seja, para ele, tanto fazia. Quando você não escolhe nesses casos, você está dizendo ou um ou outro, e a democracia estará contemplada, né? Pergunta: estaria, com um ou com outro? Acho que não. Interessante que a nossa colunista Flávia perguntou para o Oliver Stone se quem odeia Lula se ia curtir ver o filme. E ele falou que sim, porque Eu- ele falou que o filme também traz esses outros pontos, enfim. E ela falou assim: e nós brasileiros às vezes falamos assim: mas será que tem alguma coisa ali que a gente não conheça? Ela falou até para se conectar com a história do nosso país, que o filme é Uhum. muito interessante. Ela falou que a narrativa do filme e do ponto de vista até técnico, é muito interessante a forma como ele é apresentado. Foi o que a nossa colunista Flávia Guerra, que Não, é eu tô excelente curioso. E, colunista. ó, e deixa eu dizer uma coisa aqui, para ninguém fique bravo comigo. Eu nem sou muito fã do Oliver Stone. Não curto muito determinadas leituras que ele faz. Acho que às vezes, força um pouco a barra, tangencia ali algumas teorias conspiratórias, enfim. Estou sendo absolutamente fiel aqui ao que eu penso, inclusive sobre a obra dele. Agora, nada impede que faça um bom filme. O que, para mim, insisto, é inequívoco é que o Lula tem uma dimensão internacional que se procura negar aqui dentro por razões puramente eleitorais. Quer dizer, toda a movimentação que se dá aqui, sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, até sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, tem como preocupação tentar evitar que o Lula se reeleja. É muito impressionante. Desde já, e o Lula está com 1 ano e 5 meses de governo. Mas tudo, rigorosamente tudo é pensado segundo a reeleição. Então, assim, a ajuda que ele dá ao Rio Grande do Sul pergunta: mas será que ele quer ser reeleito? Bom, mas ele ajuda ou não ajuda? Ajuda, mas não pode pôr pimenta, entendi. Tem que deixar só o Leite cuidar das coisas. O Leite que deu uma entrevista hoje, que é uma coleção de desastres, né? Aliás, a cada entrevista, eles vão se multiplicando, né?